Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és, não é isso mesmo, pessoal? Olha só quem está se aliando, já era aliado, mas se aliando cada vez mais aí ao Vladimir Putin, o senhor Kim Jong-un, ditador lá da Coreia do Norte, né, que visitou o território russo recentemente, se encontrou pessoalmente com o Vladimir Putin, né? Não sei quantos líderes mundiais se encontraram com Putin pessoalmente desde o início da guerra, talvez só o cara lá da Bielorrússia, né, o Lukashenko, que fez isso, mas agora o Kim Jong-un esteve pessoalmente com Vladimir Putin, né? Olha só o tipo de gente que se alinha com o ditador russo, né? E do que eles foram falar? Obviamente de armas, um interesse mútuo entre os dois países aí pela questão de fornecimento de tecnologia e munições. E aí você pode se perguntar, mas o que a Coreia do Norte pode ter a oferecer para a Rússia? Bem, parece que tem alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada nessa história e entender um pouco mais desse caso. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa visita aconteceu poucos dias atrás, não sei que dia que eu vou liberar esse vídeo, então não tem uma data certa para a postagem do vídeo e tudo mais, por conta da viagem que eu vou ter que fazer, né? Então já deixei a coisa meio programada. Mas uma notícia interessante trouxe aqui para a gente ver o alinhamento entre os dois países, então Rússia e Coreia do Norte, né? Olha só o que aconteceu, então, o que eles disseram, os dois líderes, a respeito desse encontro aí. O Kim Jong-un disse para o Vladimir Putin que a Rússia tem total apoio na luta sagrada contra as forças hegemônicas, ou seja, ele está falando do Ocidente, da OTAN e de todos os seus aliados, né? O Kim Jong-un também falou na sequência aí. O exército russo e seu povo vão certamente ganhar uma grande vitória na luta sagrada pela punição do grande mal que clama a hegemonia e alimenta a ilusão expansionista, né? Parece que ele está falando até do próprio Putin, que é o expansionista da história, um cara que quis crescer o seu território às custas da Ucrânia, né? Mas você sabe como é comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Então, de fato, o Kim Jong-un esteve no território russo, não na capital Moscou, naturalmente, no extremo oriente da Rússia. O Putin se deslocou para lá, para uma cidade chamada Vostochny, eu acho, e o Putin recebeu um convite também para ir lá para Pyongyang. Essa cidade em questão, russa, onde eles se encontraram, fica aí a 3.000 quilômetros da capital coreana, né? Então, Kim Jong-un se preparou para ir nessa reunião, nesse encontro aí, e levou 3 dias para chegar lá. Caramba, 3 dias para percorrer 3.000 quilômetros? O que ele foi para lá de carrinho de mão, de bicicleta, né? Porque quanto tempo um avião gastaria para percorrer essa distância, né? Mas a verdade é que o senhor Kim Jong-un, um típico ditador comunista e, portanto, muito paranoico, só viaja no trem blindado de alto luxo que ele possui, um trem muito pesado que tem uma velocidade muito lenta, gasta 3 dias então para percorrer aí esse percurso de 3.000 quilômetros. Então a cidade em questão é essa aqui, Vostochny. Você pode ver que estamos aqui no extremo oriente do território russo, que é esse pedaço todo aqui, bem aqui no oriente mesmo, que é onde existe uma base militar e tudo mais dos russos, uma fronteira aqui perto da Mongólia, né, um local bastante estratégico, aliás, perto da China principalmente, né, bastante estratégico, portanto, e de fato foi aqui onde eles se encontraram. Você pode ver que existe uma pequena fronteira entre Coreia do Norte e a Rússia aqui, por onde eles podem passar, é mais ou menos quase aqui uma fronteira tríplice, né, onde se encontram a China, a Rússia e a Coreia do Norte. Pyongyang tá por aqui mais ou menos, cadê a cidade? Cadê a capital da Coreia do Norte? Aqui, então tem uma linha de trem, provavelmente uma estrada de ferro, que passa por aqui e segue, imagino, esse caminho até chegar na tal cidade aí, onde existe então essa base militar em que eles fizeram o seu encontro aí. Tem um cosmódromo, né, lá em Vostochny, para onde eles se encontraram e ficaram olhando para o espaço.
Então eles não falaram abertamente sobre qual era o objetivo principal do encontro, mas todo mundo sabe que de fato existe aí um interesse grande do uso de munição norte-coreana por parte dos russos. Sim, existe um estoque, um arsenal da Coreia do Norte, que nós sabemos que eles não usam porque eles não estão em guerra efetiva contra ninguém no momento, né? Então existe esse arsenal. E a Rússia já está gastando muito do seu material bélico nessa guerra e não tem ninguém que forneça para eles. Tem drones iranianos, uma outra coisa que acaba sendo contrabandeada. De forma geral, a Rússia não é capaz de suprir as suas necessidades, nem de comprar isso de ninguém. Então ela está acabando com seus estoques muito rápido. Mas por que a Coreia do Norte iria abrir mão do seu arsenal aí das suas munições em favor da Rússia por ideologia? É claro que não existe um mútuo interesse. Em primeiro lugar, é preciso frisar, inclusive, que existem evidências de que hackers norte-coreanos roubaram informações secretas, fizeram espionagem digital aí na própria Rússia, roubaram informação sigilosa militar dos russos, né? Ainda assim, Vladimir Putin não tem para onde correr, ele tem que passar por cima disso e aceitar a ajuda do seu colega comunista das proximidades ali no oriente de seu território, né? Agora, obviamente, Kim Jong-un precisa de tecnologia russa para continuar aí nos seus intentos, especialmente os intentos nucleares. Alguns acreditam, inclusive, que o sucesso aparente dos testes nucleares norte-coreanos se deve à ajuda russa que compartilhou aí segredos nucleares com um pequeno país que não teria condições de chegar por conta própria nesses resultados. Além disso, existe também a ideia de tecnologia de satélites e coisas do tipo que a Coreia do Norte de fato não conseguiu realizar. Então aqui o Peskov, né, o burocrata russo lá, falou, por exemplo, que existe a possibilidade de um envio de um cosmonauta norte-coreano ao espaço pelos russos, né? Mais ou menos igual a questão lá da Venezuela e da China, que eu tratei recentemente aqui no canal em um vídeo recente, né? Mas então existe aí essa suposta possibilidade. Acontece que os mecanismos que são utilizados para levar satélites para fora da Terra são muito semelhantes a mísseis interbalísticos, né? Então, de fato, aí, a Coreia do Norte não conseguiu lançar seus foguetes recentemente, seus satélites espiões carregados por foguetes, teve 2 fracassos em 2 lançamentos. Então, pode ser que eles estejam recebendo tecnologia russa para fazer isso aí. Agora, esses foguetes são muito parecidos com os que carregam mísseis aí nucleares, né? Os chamados foguetes interbalísticos. Então, não dá para saber exatamente o que está sendo feito, o que está sendo conversado entre os dois líderes, porque o encontro foi muito sigiloso, né? Pouca coisa foi ventilada, pouca coisa foi informada, muita coisa ficou escondida e acaba tendo que ser aí conjecturada. Então, muitos já falam de uma nova Guerra Fria 2.0, em que nós teríamos aqui no Pacífico o foco, né? Antigamente a coisa era mais no Oceano Atlântico, mas agora seria mais para o lado do Pacífico, principalmente por uma possível aproximação entre esses três países que eu citei aqui, que tem uma tríplice fronteira, não é? A China, Coreia do Norte e Rússia, que poderiam aqui se aliar contra as potências, os países alinhados com os Estados Unidos, o pessoal da OTAN e tudo mais. Temos visto tensões aqui no Mar da China, não é? Recentemente, por conta de Taiwan principalmente, mas não só por causa disso, né? O Japão fica muito incomodado com essas coisas também e com o que a Coreia do Norte tem feito, né? Temos visto um crescimento de tensões nessa região. Não acho impossível, de fato, haver uma guerra fria nesse sentido aí. Tudo depende, é claro, do resultado lá na Ucrânia, né? Se a Rússia não conseguir o seu intento e se ela for severamente prejudicada, dificilmente ela vai conseguir financiar algo fora do país, especialmente uma guerra, um conflito de larga escala, porque realmente não vai haver recursos disponíveis para isso. E também é preciso saber o quanto a China estaria disposta a encarar um conflito do tipo aí de escala mundial com base nas perspectivas que ela tem atualmente, né? Uma guerra aí contra Taiwan, ok, uma coisa local, ainda que envolva o apoio do Ocidente. Agora, algo mais abrangente
é um pouco difícil, é um pouco improvável. Mas o que eu vejo no final das contas aqui são dois países que hoje são decadentes, dois líderes fracos que precisam apelar para a violência para se manter no poder aí, se alinhando, né? Olha quem que se alinha com Vladimir Putin, Kim Jong-un, a escória da liderança política mundial. E é com esse cara aqui, com Vladimir Putin, que o Lula quer se alinhar. É esse cara que o Lula vai convidar aqui para o Brasil no próximo ano. Uma vergonha que o Lula tenha nos levado por esse lado, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima.